sejam muito bem-vindos, estou muito feliz que vocês estão aqui. E antes da gente começar, primeira coisa, se você me acompanhar até o final da aula de hoje, tá? Até o final dessa mentoria, o que vai acontecer com você? Você vai aprender a resolver provas muito mais rápido do que a sua concorrência. É isso mesmo que eu falei, só que aí você tem que acompanhar até o final, porque eu vou te ensinar o passo a passo para você aprender a resolver provas mais rápido do que a sua concorrência que estuda da maneira convencional, tá? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero te explicar quais foram as minhas motivações para fazer essa live. O que acontece? Nos últimos meses eu tenho, desde quando entrou essa pandemia aí, desde março, eu tenho conversado mais com os alunos, né? Eu tenho feito mais lives, eu tenho feito mais eventos ao vivo, eu tenho feito mais momentos de estudo com eles, tá? Então o que eu fiz? Eu montei agora para os nossos alunos uma mentoria, e eu estava dando mentoria para a turma ITA e para a turma Medicina, de 15 em 15 dias. Para a turma ITA, na semana que não tinha turma ITA, tinha turma Medicina. O que eu percebi ao longo dessas mentorias? Que os problemas que os alunos enfrentavam eram muito comuns. Basicamente, os alunos enfrentavam os mesmos problemas. E, Bruno, será que é possível resumir esses problemas em apenas uma frase? Dá para resumir. Pode ficar tranquilo que esse conteúdo vai ser todo grátis para vocês. Vou entrar aqui para trabalhar com vocês estratégias de estudo para vocês aprenderem a estudar com mais eficiência e terem aí mais felicidade nos estudos, tá? Porque é isso que eu percebi com os meus alunos. Eu percebi que eles estavam muito tristes, né, porque o estudo deles não estava fluindo da maneira que eles desejavam. Obviamente, tem vários alunos que estão, estudando numa boa, estão conseguindo levar todo o conteúdo numa boa, tá? Mas tem muitos alunos que não, que têm dificuldades, né? Então, assim, os alunos, eles estavam muito tristes, né? Muitos deles, por quê? Porque eles não estavam conseguindo estudar. E aí eu fui entender por que eles estão com dificuldade de estudar, e aí eu descobri que é porque eles não estão sabendo estudar direito. Eu falei assim, cara, como que essa galera vai passar no vestibular se eles não souberem estudar, não é verdade? Então eu resolvi ensinar a minha turma a estudar. Mas aí eu pensei, Bruno, bacana, você vai estudar, ensinar a sua galera a estudar, mas assim, seria bom se você ensinasse todo mundo, né? Eu falei assim, não, tá bom, vou estudar todo mundo. Aí eu me inspirei no que um colega meu faz lá no Rio Grande do Sul, um colega, que eu digo, um outro professor, ele diz o seguinte, ele fala assim que no curso dele, o conteúdo é todo aberto para quem assiste ao vivo, né? Se alguém quiser assistir depois, com mais comodidade, assim, em outro lugar, aí a pessoa tem que realmente se matricular no curso dele. No nosso caso aqui ainda não é isso, né? O fato é que os alunos do quadro que assistirem essa primeira mentoria vão poder assistir sempre, né? Vai ficar gravado para eles na plataforma, mas quem não participar dessa primeira, infelizmente não vai ter como assistir de novo, tá bom? E aí depois a gente vai analisar direitinho, se for interessante a gente abre algumas vagas nessa comunidade só para ter acesso a esse conteúdo, para ter acesso a essa mentoria comigo, tá bom? A gente vai ter 1 hora de conversa aqui, eu vou ensinar para vocês como que vocês devem resolver as provas mais rápido que a concorrência. E talvez eu vá até compartilhar algumas anotações aqui com vocês. Depois dessa 1 hora, eu vou entrar numa sessão de perguntas e respostas que é exclusiva já para os alunos do quadro, tá bom? Eu vou responder algumas perguntas aqui, mas a gente vai entrar numa sessão exclusiva de perguntas e respostas para os alunos do quadro, e aí vai ser via a plataforma que a gente tem, a gente vai disponibilizar o link para a galera. Beleza, a gente vai falar sobre como resolver provas mais rápido que a concorrência. E aí, para começar a nossa conversa, deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês. Como resolver provas mais rápido que o normal? A primeira coisa que a gente precisa saber é por que é uma vantagem saber resolver as provas mais rápido. É por um motivo muito simples. A maioria das pessoas resolve a prova do jeito errado. E por isso essas pessoas não conseguem sequer terminar a prova no tempo disponível para fazer. Então, se você já fez alguma prova de vestibular, já fez algum simulado, já fez alguma prova de concurso, você deve lembrar daquelas pessoas que terminam a prova e falam assim, poxa vida, eu não consegui fazer todas as questões, eu fiz só até a 27, vamos supor que a prova tem 30 questões, eu fiz só até a 78, que é o caso do Enem, que tem 90 questões por dia, tirando o dia que tem a redação, né? Isso acontece por quê? Porque a pessoa não sabe resolver prova. Ela deixa questões em branco,
porque ela não está treinada para resolver prova. E esse é o problema que a gente vai resolver aqui hoje, tá? Eu vou ensinar para vocês como resolver prova, né? Se você aprender a resolver as provas mais rápido do que a sua concorrência, naturalmente você vai ter uma vantagem competitiva em relação à sua concorrência. O que é vantagem competitiva? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Imagina uma pessoa que quer comprar um carro, tá? E aí, a pessoa está pesquisando qual carro ela vai comprar e alguém vai falar para ela assim, cara, você tem que comprar um carro japonês. Como assim? Você tem que comprar um Toyota Corolla ou um Honda Civic. Por quê? Porque Toyota Corolla e Honda Civic, você passa quase a vida inteira do carro, ou seja, 10 anos, precisando ir na oficina só para dar manutenção, trocar uma peça que desgasta, tipo uma pastilha de freio, trocar uma válvula, trocar o óleo, trocar os filtros, esse tipo de coisa. O carro não estraga, não queima o motor, né, não pifa o motor, não tem problema na parte elétrica, enfim. É uma vantagem competitiva desses carros japoneses, tá? O fato deles não estragarem, né, como a maioria dos carros estragam. Então, você vai ter essa vantagem competitiva. Você vai conseguir resolver provas muito mais rápido do que a concorrência. Qual que é o jeito certo de resolver a prova, Bruno? Qual que é o jeito certo de resolver a prova? Antes de eu dizer para vocês qual é o jeito certo de resolver, que na verdade são 3 passos, né? Eu vou explicar para vocês os erros que a maioria das pessoas cometem, tá? O jeito errado de resolver. O jeito errado de resolver prova é o seguinte. Primeiro assim, Bruno, como que as pessoas fazem e que elas erram muito na hora de resolver prova? Por que as pessoas não conseguem terminar de resolver as provas? O principal erro que as pessoas cometem na hora de resolver uma prova é tentar resolver as questões todas numa mesma ordem, tá bom? É tentar resolver as questões na ordem que as questões aparecem. O primeiro erro que as pessoas cometem na hora de resolver uma prova é tentar resolver a prova na ordem que as questões aparecem. Então a pessoa tenta resolver a questão 1, a questão 2, a questão 3, a questão 4 e vai assim por diante. Quando chega no final, passou o tempo, ela não conseguiu resolver tudo. Por que isso é ruim? Porque se você for pensar bem, olha só, uma prova de vestibular, ela geralmente aborda vários assuntos. Não é de um assunto só. E mesmo dentro desses vários assuntos, existem níveis de dificuldade que são diferentes. Tá? Existem níveis de dificuldades que são muito diferentes. E esses níveis de dificuldade diferentes fazem com que você consiga resolver algumas questões muito rápido e outras questões você acaba perdendo muito tempo. Tem algumas questões que você nem sabe resolver. Isso acontece. Bruno, como assim? Qualquer pessoa que pegar uma prova para fazer hoje vai ter pelo menos uma questão lá ultra mega difícil. Que essa pessoa vai ter muita dificuldade para resolver, por mais inteligente, por mais preparada que ela esteja. E essa questão, ela pode ser a última. Pode. Mas também pode ser a segunda, pode ser a 10ª, pode ser a 5ª, pode ser a 40ª, pode ser alguma questão ali no meio. Então, se você faz as questões na ordem, guarda comigo isso, por favor. Se você faz as questões na ordem, você corre o sério risco de, logo no início da prova ou no meio da prova, ficar presa em alguma questão. Eu vou usar uma palavra aqui que a gente usa muito na roça, né? E vocês vão entender direitinho. Você empacar numa questão, né? Em português a gente tem essa palavra aí, empaquei nessa questão, quer dizer que está preso. Então você fica preso, você fica presa na questão. E isso é ruim, porque te consome um tempo precioso. Imagina que você fica aí numa questão do Enem, 9 minutos preso numa questão. 9 minutos. A média de tempo que você tem para resolver uma questão do Enem é 3 minutos. Então você deixa de resolver outras 3 questões mais fáceis ou médias que poderiam estar aqui na frente, que você poderia resolver com uma certa facilidade. Mas, infelizmente, você não consegue resolver. Por quê? Porque você ficou preso na questão, tá? Então é bom evitar esse lance de seguir as questões numa ordem, porque senão você fatalmente vai errar. Assim, vai perder tempo, tá? E vai deixar de fazer todas as questões. Outro erro que as pessoas cometem na hora de resolver as questões é o seguinte: elas perdem muito tempo com questões que são difíceis e demoradas. Quando o mais sábio é você fazer primeiro aquelas questões que são mais fáceis. E isso a gente vai falar já nos 3 passos para aprender a resolver as provas aqui que eu separei para vocês, tá? Bruno, o que mais? De erros, os principais erros são esses, né? E a pessoa ficar insistindo com um assunto que ela não sabe, sei lá, faz de conta que eu vou fazer uma prova do Enem e tem lá tem um dia que é matemática
e ciências da natureza, assim, ultra puxado, né? Matemática, 45 questões, ciências da natureza, mais 45 questões, aí tem química, física e biologia. Só que eu, Bruno, sou muito fraco em biologia. Se eu começar a fazer a prova daquele dia pelas questões de biologia, fatalmente eu vou me dar mal. Fatalmente eu vou ter algum problema, né? Então eu evito fazer isso, tá? Eu evito fazer isso. Agora, vamos lá. Bruno, quem que você já viu que aplica uma estratégia de prova que permite a pessoa resolver a prova até o final, no tempo determinado e às vezes até mais rápido? Olha, eu vou te falar uma verdade. Assim, todas as provas que eu fiz até hoje, desde a prova que eu fiz lá quando eu tinha 15 anos para entrar na escola técnica, né, no ensino médio, mais técnico, né, que era concomitante os dois, desde essa prova, até a prova que eu fiz da UFMG, que eu não passei, até a prova da UFMG que eu passei, até a prova da engenharia no Cefet que eu passei, passando pelas provas do ITA, do IME, eu sempre consegui terminar as provas no tempo determinado. Eu nunca passei aquele aperto assim de, poxa, não sei, não tive nem como analisar essa questão para chutar, né? Então, assim, é uma situação que me deixa muito tranquilo para falar sobre esse assunto. Essa é uma situação que me deixa muito tranquilo. Por quê? Porque eu consegui aplicar isso que eu vou falar para vocês hoje. Tá? Não faz sentido eu falar para vocês algo que eu não consigo aplicar, né? E aí, quem mais, Bruno? A maioria dos alunos do quadro que fez turma ITA, né, conseguiu isso. E que passou, estudava desse jeito, fazia as provas desse jeito, né? Eles aprendiam a fazer prova muito antes, tá? Mas eles estudavam desse jeito, eles sabiam fazer prova desse jeito. E aí, Bruno, como assim? Por que a maioria? Porque eu não tive como conversar com todos, mas todos com os quais eu conversei faziam provas desse jeito que eu vou ensinar para vocês hoje. Os meus colegas que passaram no ITA também faziam provas desse jeito que eu vou falar para vocês hoje. A UFMG não, tinha gente que fazia prova de um jeito diferente, mas é que em algumas condições muito específicas, fazer todas as questões na ordem funciona. Quando a pessoa é um gênio, por exemplo, né, eu tinha um colega na UFMG que, para nós, ele era um gênio. Então, ele fazia tudo na ordem. Para ele, a dificuldade era a mesma, né? E tudo bem. A característica dele, eu acho que pouquíssimas pessoas são assim, menos de 1% da população é composta por gênios, né? Então, enfim, no vestibular, menos gente ainda, né? Vamos lá. Quem mais? A maioria dos alunos da turma medicina também. Por quê? Que passaram, né? Que passaram em medicina. Por quê? Porque eu conversei com muitos deles, não conversei com todos, eles estudavam dessa mesma maneira, tá bom? E aí eu vou começar agora, eu vou ter que compartilhar algumas coisas aqui com vocês, porque eu vou escrevendo, e o fato de eu escrever vai facilitar para você entender, tá bom? Então eu vou colocar aqui uma fonte até maior, aproveitar ao máximo essas notas de aula que eu vou escrever aqui. E aí é o seguinte, tem um passo a passo para você resolver prova, tá? Mas antes de entrar nesse passo a passo, eu tenho que explicar algumas coisas. São 3 passos só. São 3 etapas. A primeira etapa, e aí eu vou compartilhar a tela aqui com você. Olha só, a primeira etapa são 3 passos. 3 passos para resolver provas bem mais rápido. Vou colocar aqui normal, não, que a concorrência. 3 passos. Primeiro passo, tem um passo que chama mapeamento do terreno. O segundo passo é a resolução da prova. E o terceiro passo é chamar aqui, marcar o gabarito. Tá? E se for interessante para vocês, depois a gente fala aqui de um bônus, como resolver provas discursivas, provas abertas. O fato é o seguinte, para você marcar o gabarito, você vai precisar ali de 20 minutos, de 20 a 30 minutos. É o tempo que você vai demorar para marcar o gabarito. Se você está fazendo uma prova do ITA, aí você vai marcar com 20 minutos, porque aqui agora não, a prova do ITA tem primeira etapa, né? A do IME agora também tem. Então vai ser coisa de 20 a 30 minutos. Talvez uma prova você faz mais rápido, outra mais devagar, né? A do Enem, aquele monte de folhas, você tem que conferir um por um e tal. Então 20 a 30 minutos é suficiente. Tem uma etapa aqui que é o mapeamento do terreno, que dura de 5 a 10 minutos, tá bom? O resto do tempo é para você resolver a prova. Toda prova você vai pegar 20 a 30 minutos para marcar o gabarito e 5 a 10 minutos para fazer o mapeamento do terreno, beleza? O que é o mapeamento do terreno?
O mapeamento do terreno é uma etapa que consiste em você conhecer a prova. Você tem que conhecer a prova, entender como que a prova é. Por que isso? Bom, um pouquinho de neuroaprendizagem aqui, né, que eu aprendi aí com o professor Pierre, com a Bárbara Ockler, materiais que eu estudo sobre neuroaprendizagem. É o seguinte, você pode separar o seu cérebro basicamente em duas partes, sistema límbico e córtex, tá? O sistema límbico, enquanto você está acordado, todas as informações estão circulando no seu sistema límbico, tá? Só que o sistema límbico ele tem uma memória limitada, ele trabalha com poucas informações, não são muitas informações, tá? Já o seu córtex ele tem uma capacidade praticamente infinita de salvar informação. Tipo assim, se você estiver estudando 10 horas por dia, durante todos os dias, você só vai esgotar a capacidade do seu sistema límbico daqui 400 anos. Ou seja, você não vai morrer. Quando você morrer, seu córtex está lá, cheio de espaço ainda. E o sistema límbico, o que o sistema límbico faz? Ele salva essa informação, enquanto você está acordado, é o sistema límbico que está rodando. E o sistema límbico, para resolver os problemas, ele consulta o córtex. Então, por exemplo, que tipo de problema? Qualquer problema, sei lá, estacionar o carro na garagem. Depois que você já estacionou o carro várias vezes, fica um negócio meio que automático, né? Você já acostumou com aquela garagem. Então, por que isso acontece? Porque o seu sistema límbico já salvou esse processo para você estacionar o carro na garagem no seu córtex, e ele simplesmente vai lá e pum, consulta o córtex para fazer o processo para estacionar o seu carro. Ele já aprendeu. Quando que o sistema límbico salva a informação no seu córtex? Quando você está dormindo. Quando você está dormindo, ele salva. Por quê? Porque para salvar a informação, para construir conhecimento, você tem que mudar a estrutura física do seu cérebro, você tem que criar conexões entre os neurônios, né? Você tem que criar sinapses, tá? E você tem que consolidar essas sinapses. E o seu sistema límbico faz isso no córtex enquanto você está dormindo. Por quê? Porque se você fosse fazer quando tivesse acordado, você ia ficar doidão, né? Já teve outras aulas que eu expliquei isso. Mais para frente eu posso até falar sobre isso. E quando você está resolvendo um problema, resolvendo uma questão, acontece um negócio que eu vou explicar para vocês aqui, vocês já devem ter visto, que é o seguinte. Você já teve numa situação em que você precisava resolver um problema, tinha perdido alguma coisa, não sabia onde você tinha guardado. E aí você lembrou 2 dias depois, enquanto você estava tomando banho, está guardado naquele lugar. Ou então quando você estava assistindo um programa de televisão que te relaxa, que deixa o seu cérebro assim descansando. Pois é, isso é o seu córtex trabalhando. Como assim, Bruno? Enquanto você está ali vivendo e fazendo as coisas, o seu córtex está trabalhando. E o seu sistema límbico está o tempo todo acessando o seu córtex. Só que quando você está focado em uma atividade, resolvendo uma prova, por exemplo, fazendo uma lista de exercícios, o seu sistema límbico, o seu cérebro está trabalhando no modo focado. O que é esse modo focado? É quando o seu sistema límbico está consultando uma região específica do seu cérebro, que é a região associada àquele conhecimento. É uma região muito específica. Quando você está em estado de relaxamento, ou seja, você não está focado, o seu cérebro está trabalhando no modo não focado, que é o modo difuso. Por que difuso? Porque o sistema límbico ele está consultando várias partes do seu cérebro para resolver os problemas. Eventualmente ele encontra uma solução. O fato é, o seu sistema límbico, ele toma decisões pautadas na emoção, pautadas na correria do dia a dia, né? Ele é mais impulsivo, ele é mais manipulável, né? O seu córtex não. É como se o seu sistema límbico fosse a parte meio assim, meio, sei lá, menos inteligente de você, sabe? Tem 2 pessoas dentro de você, uma muito inteligente e uma nem tão inteligente assim. E isso é com todo mundo, comigo também, com todo mundo. Até com o Albert Einstein, ele tinha o sistema límbico dele, que não era lá muito esperto não, tá? Por exemplo, deixava ele fumar enquanto não deixava ele largar o cigarro, apesar de saber que aquilo é prejudicial para a saúde, tá? O sistema límbico, ele é assim, o sistema límbico é incontrolável. Mas o córtex não, ele é super inteligente. E na hora que o seu cérebro está operando no modo difuso, é o seu córtex que está sendo assim, totalmente aproveitado. O sistema límbico está lá, relaxadão, pegando uma informação aqui, outra ali.
E o seu cérebro já sabe que tem problemas para resolver. Por que eu falei isso, né? Porque, Bruno, você está falando de mapeamento do terreno. O que são esses 5, 10 minutos? Esses 5, 10 minutos no início da prova são para você fazer um escaneamento da prova. Você vai ler a prova do início ao fim. É como se isso aqui fosse uma prova, um caderno de provas, e você vai passar o caderno assim, ó. Ah, tá. Já vi essa imagem. Nossa, que coisa feia. Cara, não tenho nem ideia, nunca vi isso na minha vida. Não, isso aqui eu entendo. Beleza. Bacana. Você faz isso com a prova até o final. Vai demorar no máximo 10 minutos. Nesse tempo, o seu córtex vai tomar conhecimento da prova. Ele vai tomar conhecimento da prova. E ele vai ficar resolvendo a prova nos bastidores. Enquanto o seu sistema límbico, vou explicar daqui a pouco como que o sistema límbico resolve a prova, como que você resolve a prova, como o sistema límbico trabalha, enquanto o seu sistema límbico vai ficar lá consultando as áreas específicas dos conhecimentos, o seu córtex vai ficar trabalhando, porque enquanto você leu a prova uma vez, o seu córtex já leu aquela prova várias vezes, ele lê muito mais rápido que você, ele assimila a informação muito mais rápido, e ele já vai encaixando aquela informação com tudo que existe no seu cérebro. Então, esse mapeamento do terreno, você vai fazer ele com um único objetivo. Você vai fazer esse mapeamento do terreno para quê? Para o córtex começar a resolver a prova nos bastidores. O seu córtex já vai começar a tomar conhecimento da prova, tá? Lembra que o seu córtex é muito mais inteligente do que você na média, porque na sua média tem um sistema límbico. E assim, é quando você está acordado, então o sistema límbico está mandando. O sistema límbico não é a sua parte mais inteligente, o córtex é a parte mais inteligente, tá? E aí quando você conta para o seu córtex, mostra para ele a prova, ele começa a resolver. Quando você estiver lendo a prova, dando aquela passada de conteúdo pela prova, o seu córtex vai assimilando aquele conhecimento, aquelas informações, vai identificando como resolver aquelas questões, e você também vai pegar algumas questões no meio do processo. Tá? Você vai identificar algumas questões ali. E aí a gente entra na parte de resolução da prova. Qualquer prova de vestibular que você for fazer, você vai encontrar basicamente 3 tipos de questões. Questões fáceis, questões médias e questões difíceis, tá? O que são as questões fáceis? São questões que você sabe resolver em 1 minuto ou menos. Eu costumo chamar essas questões de questões 1 minuto, tá? Tem as questões médias. Você sabe resolver as questões médias, mas demora. São questões longas, você sabe que são demoradas. Questões difíceis são aquelas que você não sabe nem errar. Você não sabe nem por onde começa, tá? São basicamente esses 3 tipos de questões, tá? Bruno, quais são essas questões fáceis, médias e difíceis no Enem? Depende. Depende de quê, Bruno? Depende do seu conhecimento. Uma questão que é fácil para você pode ser difícil para mim. Uma questão que é difícil para mim pode ser média para o meu colega. Uma questão que é média para o meu colega pode ser fácil para você e difícil para mim, ou fácil para nós dois. Isso depende do seu nível de conhecimento, depende do seu nível de aptidão com aquele assunto, depende do quanto você treinou, entendeu? Mas o fato é que para essas questões existe um processo. Toda prova tem basicamente 3 tipos de questões: fáceis, médias e difíceis. Agora, como que você deve atacar essas questões? Então, como atacar a prova? Tem uma parada que a gente aprende em administração, que é o ciclo PDCA. Plan, Do, Check, Act. Você planeja, depois você vai lá e faz, aí você verifica, para essa verificação você age de novo. Tá? No caso, tem o lance também do método científico. No método científico é assim, você estabelece uma hipótese, faz um experimento, observa e estabelece outra hipótese, faz outro experimento, observa, estabelece outra hipótese e vai fazendo assim, entendeu? É um ciclo. E é assim que as coisas são desenvolvidas na sociedade, né? O ser humano desenvolveu esse ciclo aí. No caso da prova, é mais ou menos a mesma coisa. O racional é mais ou menos parecido. Porque o que você tem que fazer? Ó, vamos lá.
Vamos lá. Se a prova tem 3 tipos de questões, fáceis, médias e difíceis, quais questões você deveria fazer primeiro? O Rodrigo acha que as fáceis, o Arthur fala que é 1 minuto, a Júlia fáceis. Todo mundo falou fáceis. Boa, gente, boa. Boa. Todo mundo quer fazer questão fácil primeiro. É isso mesmo, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer na hora de resolver a prova é o seguinte. O que acontece durante a prova? Você encontra as questões de 1 minuto e resolve imediatamente. Nesse processo, você vai resolvendo as questões e você olha, pô, essa questão aqui é uma questão de 1 minuto, resolve. Pô, essa questão aqui é uma questão média, eu sei resolver, mas eu demoro. Aí você marca um rostinho lá com um sorriso, por exemplo, para sinalizar que é uma questão que você vai resolver depois que ela é média. Aí você vem de novo outra questão média, rostinho com sorriso. Ou uma letra, enfim, o jeito que for mais fácil para você. Questão difícil, você marca com um rostinho assustado ou com uma letra que remete à dificuldade para você resolver depois. Não faz desenho muito elaborado não, senão você perde muito tempo desenhando na prova, tá, gente? Faz um negócio simples. E aí você vai fazendo assim. Com o tempo, quando você passar pela prova, você vai ter resolvido todas as questões de 1 minuto, vai ter várias questões que você identificou como médias e vai ter várias questões que você identificou como difíceis. É assim com todo mundo, tá? Nisso aí você deu a primeira volta na prova. Se você tá muito treinado, já sabe fazer prova, já fez muita prova, já domina a matéria, você vai encontrar mais questão fácil. Se é o contrário, você vai encontrar menos questão fácil, tá bom? Mas é isso. Aí, o que você vai fazer? Você vai, lembra daquele ciclo que eu falei? Você olhou a prova e saiu fazendo as questões fáceis. Aí depois, você vem tentando fazer as médias. Só que, de repente, eu vou descrever uma situação aqui. Com quem já tiver acontecido isso, por favor, fala só, já aconteceu comigo. Você chega numa questão média e descobre que ela é uma questão muito fácil. Você só não sabia como resolver. Já aconteceu isso com alguém? Compartilha aí comigo, por favor. Já aconteceu de você começar a resolver a prova, a questão parecia média, você marcou lá que era média, só que quando você foi ver a questão de novo, depois de já ter feito as fáceis, você, poxa, é rapidinho resolver isso aqui. É uma questão fácil. Isso acontece muito. Olha só, tá vendo? O Arthur falou que já, a Genevieve, muita gente falou. O que aconteceu? Essa questão sofreu metamorfose. Eu gosto de usar isso para vocês não esquecerem, tá? Durante a prova, as questões sofrem metamorfose. O que é isso? Questões médias se transformam em questões fáceis, questões difíceis se transformam em questões médias e acontece de questões difíceis se transformarem em questões fáceis também. Acontece em escala menor de questões médias se transformarem em questões difíceis, mas é mais raro, tá? Isso aqui é raro, mas o fato é que acontece isso com as questões, entendeu? E aí, quando você está resolvendo a prova lá, bonitinho, estou resolvendo a minha prova, eu vou lá e vou fazer o seguinte, tem questões que vão sofrer metamorfose, e se no final das contas, chegou lá, tem algumas questões que você não consegue resolver, o que você faz? Você simplesmente chuta as questões que são realmente difíceis. Então, você chuta as questões realmente difíceis. Agora, a pergunta que surge agora, e deveria surgir na cabeça de vocês, tá bom, Bruno, quais são as etapas para resolver a prova? Gente, olha só, o que eu queria deixar claro com vocês aqui? Que só esse conhecimento sobre o que acontece durante a prova, que é o seguinte, você vai encontrar as questões de 1 minuto e vai resolver. Você saber que as questões sofrem metamorfose, você chuta as questões que são realmente difíceis, só de saber disso, o que acontece? Você já tem que ficar mais de boa com a prova, sabe? Por quê? Porque sempre tem uma questão difícil que ela pode vir a se tornar uma questão média. Quem sabe ela se torne até uma questão fácil. Então você tem que ficar de olho nisso. Não pode se deixar desanimar porque encontrou uma questão difícil. Não pode ficar com desespero, entendeu? Isso aconteceu comigo na primeira vez que eu fui fazer, na segunda vez que eu fui fazer o vestibular do ITA. Eu já estava com 21 anos, ia fazer 22, né? Foi no final de 2001. Eu abri a prova de física, que era a primeira, e eu não consegui fazer nenhuma das 12 primeiras questões.
Mas o fato é que eu, graças a Deus, eu não perdi o controle e consegui fazer o resto da prova, tá? Mas aí, Bruno, quais são as etapas para resolver a prova, então? A primeira etapa é você encontrar as questões de 1 minuto e resolver. Aí, depois que você fez isso, enquanto você vai fazendo isso, você vai marcando as questões que são médias e difíceis, vai marcando. Depois, você tem que encontrar as questões médias que sofreram metamorfose para questões de 1 minuto e resolver. Porque até esse momento a gente está resolvendo só questão de 1 minuto. Só questões que você consegue resolver em 1 minuto, tá? Você não está resolvendo questões médias ainda. Você pegou as médias e está vendo quais são as questões que você consegue resolver imediatamente. Então, você já fez o scan, já escaneou a prova uma vez para achar as questões já escaneou a prova no mapeamento do terreno. Aí depois você veio resolvendo as questões de 1 minuto, voltou procurando as médias e identificando entre as médias aquelas que são questões de 1 minuto. Pode ser que você encontre uma questão difícil que virou questão de 1 minuto, mas é mais raro. Não conte com isso, tá? E aí depois que você fez isso, você resolve as questões médias. Essa é a próxima etapa, né? Você resolve as questões médias. Por quê? Você já encontrou essas questões. Você já encontrou, tá? E aí, assim, Bruno, e se aparecer uma questão média que tá ficando muito difícil? Você pula, deixa para lá essa questão média, tá? E aí, depois, o que você vai fazer? Você vai encontrar as questões difíceis que sofreram metamorfose para fáceis, médias e resolver. Beleza? É isso que você vai fazer. Bruno, sobrou questão ainda que eu não sei resolver. Sobraram as questões difíceis. As questões que eu realmente não sei resolver. Então você vai chutar as questões difíceis. Agora, como que você vai chutar essas questões? Você tem que usar algumas técnicas para chutar essas questões. No final das contas, para você chutar as questões, você tem que eliminar alternativas absurdas. Elimine alternativas absurdas, tá? Porque essas alternativas, elas vão facilitar o seu trabalho. Bruno, como que eu elimino alternativas absurdas? Você pode usar, por exemplo, selecionar as palavras, né? Por exemplo, você está fazendo uma prova de história e ele está te perguntando alguma coisa sobre o Império Romano e tem lá o nome do Bolsonaro. Aí você sabe que não tem nada a ver, entendeu? Então você já risca o Bolsonaro. Aí você viu que tem uma outra alternativa lá que está falando não sei o que do governo Lula. Aí você risca também, porque você sabe que Bolsonaro e Lula não tem nada a ver com o Império Romano. Então você elimina alternativas absurdas, tá? Uma outra estratégia que você pode usar é análise de unidades. Então você vai eliminar alternativas. Aí dentro de eliminar alternativas, tem alternativas absurdas. Depois você pode olhar a análise de unidades. Isso acontece muito no ITA e na FUVEST, né? Quando você tem uma resposta que ela não é em número, é uma resposta literal, só com letras, cada letra representa uma variável. Acontece muito em física, às vezes acontece em química, né? Matemática é muito difícil acontecer. Mas aí você vê que quando você faz a conta das unidades daquela expressão, que é a resposta, ela não é a unidade que está sendo pedida no enunciado. Por exemplo, o enunciado está pedindo a resposta em newtons e a resposta, e uma das alternativas está em joules. Aí você já elimina. No Enem tem uma parada que acontece muito na prova de matemática, que é você olhar o último algarismo. Vamos supor que você tem uma conta lá que você tem que multiplicar dois números. Um número é 5, termina com 5, é parará, não sei o que, 5, e o outro é parará, qualquer coisa. Você sabe que a resposta tem que terminar em 5 ou 0, porque qualquer multiplicação por 5 vai ser 5 ou 0 no final. E aí você elimina todas as alternativas que não têm esse último algarismo. Você pode usar também aproximações inteligentes. Funciona muito bem quando você tem alternativas
que a ordem de grandeza das alternativas é muito diferente. Por exemplo, você tem uma alternativa, uma questão que a alternativa A, a resposta é 1, alguma coisa, a alternativa B é 10, alguma coisa, a alternativa C é 100, alguma coisa, a D é 1000, alguma coisa e a E é 10.000, alguma coisa. Você pode arredondar os números que estão ali dentro do enunciado, os dados do problema. Você tem lá 3,59, você pode aproximar para 3,6. 1,17, você pode aproximar para 1,2. 3,6 com 1,2 dá um negócio legal, porque 1,2 vezes 3 é 3,6. E aí você pode fazer uns cortes que não vão comprometer muito a sua resposta, tá? Eu falei de ordem de grandeza também, de grandeza, né? Olhar a ordem de grandeza, isso acontece muito em matemática, física, química, biologia talvez um pouco menos, bem menos. Ordem de grandeza é você pensar assim, eu vou ter que multiplicar dois dados do enunciado. Aí o primeiro é 1,5, o outro é 2,3. E tem uma alternativa que dá 1000. Essa aí já não serve, porque a ordem de grandeza é muito diferente. Nota o quê? Que isso tudo você vai fazer com o treino, né? Você vai ter que treinar aí para fazer suas provas, tá? E aí, quando você estiver treinando fazer suas provas, você vai fazer isso.